Sabe, eu fui no safari e é uma experiência incrível, cara. A gente vê vários animais, mas um animal me chamou a atenção, de verdade. Quando a gente passou na parte onde estão os leões, a gente fica assim, cara, deve ser assustador, mano. Deve ter um leão assustador, cara. Deve ter um animal feroz que todo mundo vai se esconder dentro do carro e vai ficar todo mundo preocupado dele pular lá. Aí daqui a pouco a gente viu, tinha um leão abatido, sentado numa rocha. Tipo, é o que tem pra hoje. Parece que tá doente esse leão. Sabe o que é? A identidade do leão tá justamente em ele ser feroz. Se você tira dele essa liberdade, você tirou dele o propósito de ser. Sabe o que eu vi, cara? Um leão cercado de conforto, mas ele está morrendo porque foi privado do propósito. Leões cercados de conforto, morrendo porque foram privados do propósito. Sabe qual a maior tristeza que eu tenho em falar disso? É que leões privados de propósito não estão apenas restritos ao safari, mas tem mais gente que ainda não entendeu o chamado que recebeu. E eu quero falar, ei, coloca pra fora o rugido que você carrega dentro de você. Ei, coloca pra fora quem Jesus te chamou pra ser. Quem assistiu o Rei Leão, lembra quando Simba vê Mufasa, seu pai, morrer numa estourada de gnu? E seu tio, Scar, diz a Simba que a culpa é dele e Simba foge. Na fuga de Simba ele encontra um porco e um suricato, Timão e Pumba, que quando vê o leão diz, esse cara vai nos comer. Então vamos convencê-lo de que ele não é leão, vamos viver de qualquer maneira. E o leão começa a comer larva. O tempo passou e o macaquinho com um cajado chega no ambiente e diz a Simba, que agora já é um leão, eu conheço você, você é Simba, você é filho de Mufasa, tem um reino te esperando. E ele diz, não, isso é passado. E o macaquinho pega o cajado e dá uma pancada na cabeça. E aí o leão ruge. Porque por mais que tentam convencer você de que você não é quem Deus disse que você é, tem um leão aí dentro de você rugindo. Ele não é o maior animal de todos. Ele não é o mais forte entre os animais. E ele não é o mais rápido entre eles. O leão não é o mais rápido, o leão não é o mais forte, o leão não é o maior, mas quando ele chega, todo mundo sabe quem ele é. E sabe por quê? Porque o poder do leão está na identidade que ele carrega. Tem um leão aí dentro de você rugindo. Meu objetivo é ser competitivo e vencer. Não tinha os freios porque tinha perdido logo na primeira volta. Eles não acreditaram. No início com problemas de pneu. E a única marcha que entrou foi a sexta. Eu tentei mudar em umas marchas e ficar em ponto morto. E aí foi quase o fim para mim. E aprendi um pouco a conviver com o problema. E me deixou também um pouco mais faminto. E aí quando eu disse que não tinha os freios porque tinha perdido logo na primeira volta, numa escorregada que eu dei na saída da pista, eles não acreditaram. Eu falei, bom, vai lá e coloca a mão no disco de freio, porque geralmente o disco de freio do carro de corrida é hiper quente. Vai lá e coloca a mão no disco de freio, tem que estar gelado, né? E estava realmente frio o disco de freio. Eu acho que ali a vontade de vencer e um pouco da inconsequência, da inexperiência, me levaram a fazer a prova sem freio, mas hoje eu não faria porque o risco é enorme. Mas na época valeu, e valeu como experiência para hoje em dia. Eu acreditava que eu tinha condições de atingir um objetivo principal, que era um dia chegar à Fórmula 1. Mas entre ir e atingir existia um vazio enorme, desconhecido, digamos, né? Que eu só ia mesmo saber tentando. Uma série de coisas que não aparecem, que as pessoas não sabem, mas é um conjunto. Vai no capricho, Senna! Vai para quebrar mais um tabu! Você tem que provar primeiro para conseguir o apoio.
E você precisa do apoio para chegar lá. A obrigação que eu tenho é dar o máximo de mim e realmente a luta, procurar ser campeão. Eu acredito que a gente tem condições de lutar de igual para igual. Que eu tenho condições de lutar com qualquer outro piloto. E acreditando nisso é que eu procuro tirar o máximo de mim. Isso começa já na hora que você está se preparando psicologicamente. E essa vontade de vencer é o que me mantém. É a minha motivação maior. A vontade de vencer é o que me mantém participando numa corrida, num campeonato de Fórmula 1. Aí, Senna, de ponta a ponta, vai apontar Ayrton Senna. Empurrando os limites, pouco a pouco, cada ano, e um empurra daqui, outro vai dali, vai. Para vencer tem que estar disposto a fazer o troço para valer, tem que estar sempre perto desses limites. E é sem fim. Eu tive uma corrida muito difícil, no início com problemas de pneu. Depois meu problema passou a ser o câmbio, começou a pular a quarta fora, da metade da corrida em diante, de repente eu perdi totalmente a quarta, faltando 20 voltas pro final, e aí foi quase o fim para mim, porque eu para mudar as marchas sem poder passar pela quarta, eu tive que fazer um esforço tremendo no braço. Aí de repente eu fiquei sem a quinta, sem a terceira, nada funcionou, faltando 8 voltas do final. E a única marcha que entrou foi a sexta, eu tentei mudar em umas marchas e ficar em ponto morto. Aí eu coloquei a sexta e fui em sexta, as últimas 7 voltas. E na reta tudo bem, mas nas curvas lentas era quase impossível guiar o carro. E aí o esforço que eu tinha que colocar para guiar, para segurar o carro no volante era maior ainda, porque o motor empurrava o carro para fora da curva nas curvas lentas. Procurei mudar o estilo de guiar para manter o RPM mais em cima, mas com isso eu tinha que ir mais forte em cima da curva, segurar mais ainda nos braços, literalmente no volante. E no finalzinho ainda começou a garoar, eu quase passei reto no final das boxes. Eu achei que não ia ganhar. Aí eu pensei comigo, eu falei, pô, eu lutei tantos anos para chegar a isso, e hoje lutei tanto, vai ter que dar e vai ter que chegar em primeiro, porque ele é maior do que todos, e ele vai me dar essa corrida depois de tudo. E foi isso mesmo. A Senna, avisa, aponta. E a gente tem que lutar muito para chegar lá, e acho que essa vontade extra, essa determinação é que acaba dando aquele algo mais, que traz a vitória. Pode quebrar todas as marchas, a gente vai ganhar. E isso é uma força que está acima de qualquer pessoa. É uma força muito superior que só pode vir de Deus. Eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre essa perspectiva do nosso amanhã, do nosso futuro, de vivermos o fantástico, o extraordinário, o exponencial, de comermos o melhor desta terra, de virmos aqui e arrebentarmos. E eu tenho aprendido que isso é uma escolha, que decisões e que caminhos eu desejo tomar. Então eu quero falar um pouquinho com vocês sobre escolha, porque você tem o direito de escolher. Se nós vamos viver, primeiro nós precisamos da dádiva da vida, e isso nós ganhamos. Se você está reclamando da vida, saiba que tem gente pra caramba que morreu hoje. Então nosso futuro depende de estarmos vivos. Agora depende também de nossas decisões. O ano passou e passou para todo mundo que está vivo, certo? Isso. Ele foi bom para alguns e ruim para outros. Quem autorizou o seu casamento está desse jeito? O seu negócio está desse jeito?
da sua fé está desse jeito, da sua saúde está desse jeito. Se foi você, parabéns, você alcançou seu objetivo. Não era isso que eu queria, então não deveria ter feito o que fez. Suas escolhas deveriam ter sido feitas de forma diferente. É assim que funciona. É você que decide. Você tem o direito de escolher. O que você tem que entender é que nós vivemos debaixo de lei de semeadura. Então, eu não venço porque eu não estou no lugar certo. Isaac prosperou no deserto. Adão fracassou no paraíso. Jesus venceu no deserto. Herodes fracassou no palácio. O lugar onde você está não é o mais importante. O importante são suas escolhas, suas conexões. A vida é sua, não bote a culpa em ninguém. Você sabe qual é o maior problema de ser livre? É que ser livre coloca a responsabilidade das escolhas sobre você. Então nós vivemos debaixo de lei de semeadura. Você tem todo o direito de errar e de escolher a coisa ruim, sim ou não? Agora não reclame da colheita. Ah, Senhor, porque tem gente que na hora da colheita bota a culpa em todo mundo e esquece que o culpado pode ser ele. Porque tem gente que sabe que a culpa é dele, mas ele não quer admitir. Ele diz: é minha, eu vou colocar na minha mulher, coloco na sogra, coloco no governo, coloco no pastor, eu coloco todo mundo. Por quê? Porque eu não estou afim de assumir algo que é de minha responsabilidade. Você se torna responsável por suas opções. É assim que funciona. Quando nós éramos meninos, o sonho que nós tínhamos era de crescer e ser dono do nosso próprio nariz. Eu vou para onde eu vou fazer a tatuagem, eu vou fazer a viagem. O que você não sabia que seu nariz custava tão caro. Sim, certo? Porque a liberdade traz consigo a sua possibilidade de escolher. Na dinâmica da vida, nós vivemos debaixo da lei da semeadura. O que o amanhã traz? O amanhã traz o resultado das nossas escolhas. Se nós entendermos isso e respeitarmos e pautarmos nossas escolhas, com certeza o nosso amanhã vai ser sensacional. Isso aí só depende de você. Não é do seu marido, não é do seu pastor, não é do governo, não é de ninguém. É você e Deus. Nós estamos brincando. Deus nos deu a liberdade. Deus nos deu a possibilidade de vivermos o incrível, o sensacional. Que nossas escolhas para termos uma manhã melhor começa hoje. Então não tem privilegiado. O ano está terminando para todo que está vivo. E esse ano foi fantástico para muita gente. O meu amanhã vai ser extraordinário, sensacional. O nosso amanhã vai ser sensacional. Sou o 14º filho de uma família de 15. Minha mãe faleceu, eu tinha 1 ano e 9 meses. Meu pai me deu para minha irmã casada com 14 anos, me deu para ela e deu todos os filhos. Não ficou nenhum em casa. E aí eu comecei então a minha grande trajetória. Eu, aos 6 anos de idade, então, com essa minha irmã, e aos 8 anos de idade, eu comecei já a vender pastéis na rua. Minha irmã fazia pastéis e eu ia vender na rua. E eu vendi pastéis até os 8 anos e meio. E eu era gago, muito gago. Então os caras brincavam: vai mamar no bode, não me enche o saco aqui. E eu vendia na cabeceira do aeroporto Salgado Filho. E eu olhava a pista, eu falei: um dia eu vou trabalhar nesse negócio. Mas eu vinha para casa e eu fugia um pouco. Meu irmão mais velho, Jorge, ele era cobrador de ônibus. E então eu não pegava o ônibus para ir para a cidade, eu pegava o bonde. E minha irmã, não sei, descobria, quando eu chegava em casa, vendendo ou não vendendo, eu apanhava. Então, eu resolvi um dia fugir de casa.
E aí fugi de casa e eu tinha ouvido falar em São Paulo, é lá que você vai, é lá que você vai vencer, é lá que está a grande oportunidade. E aí eu fui pegando carona, eu fui, de uma maneira ou de outra, pegando caronas. Quando eu cheguei pela primeira vez aqui em São Paulo, na Praça da Sé, o juizado me pegou. Me botou num ônibus à noite, larga em Porto Alegre. Desci em Porto Alegre, entrei numa revenda Volkswagen, que ainda era importado, e falei, olha, tio, eu sou de São Paulo, vim procurar aqui a minha tia, não encontrei e não tenho dinheiro. Eles fizeram uma vaquinha, no mesmo dia eu voltei para São Paulo. Lavava carro, vendia jornais, quando vendia ia para o albergue, e eu tenho mosquitinhos até o dia de hoje. Porque quando você dorme no albergue, eles pegam o cigarro, o palito de fósforo, e põe aqui, e queima, e vai queimando, aí você leva um susto e acorda. E aí, voltei um pouco para a Praça da Sé, e lá encontrei um senhor, seu Manuel, e ele me perguntou, o que você está fazendo aqui? Olha, seu Manuel, eu vou lhe contar a verdade, eu fugi de casa, e eu não quero voltar, porque eu apanho lá, e não quero voltar. Ele falou, bom, eu sou aposentado, vou te levar para minha casa, eu tenho 3 filhos, 3 netas, 3 filhas e 3 netas que voltaram para casa, então você vai me dar uma ajuda. Eu falei, não tem problema. Então, lavei panela, engraxei, lavei pátio, fiz tudo que vocês podem imaginar, até os 11 anos e meio com ele. Aos 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar numa loja de malas na estação rodoviária. E conheci duas pessoas. Um gaúcho, com 16 anos, que queria viver de mulher. E o sonho dele era casar com uma mulher rica. Vamos para o Rio que a gente vai ganhar dinheiro. E o outro, um Catarina, falou, não, eu só quero trabalhar no Rio. E eu falei, eu também quero trabalhar no Rio. Fui lá nessa família, agradeci a eles e falei, olha, eu gostaria mesmo de ir embora. E aí foi uma das partes mais importantes da minha vida, eu não tinha documentação. Fiquei no viaduto do Chapa quase 6 meses para conseguir uma cópia do meu registro, tirar a carteira de trabalho, que aquela época podia, não era crime como é hoje. Hoje crime é roubar, matar e votar aos 16 anos. Mas é crime trabalhar. Não entendo esse país. Não é crime alguém trabalhar. Sinceramente não é. E aí fui para o Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro, 5 horas da manhã, nunca tinha visto praia na minha vida. Dormi 8 horas na praia, fiquei 14 dias num pronto-socorro. Voltei pro hotel à noite, um hotelzinho de 2 andares. Falou, nós temos que fugir à noite porque não temos dinheiro para pagar. Ninguém conseguiu emprego, vamos fugir. Fugimos à noite pelo telhado e aí eu fui para Copacabana. E lá eu fui lavar carro e guardar carro em frente de Copacabana Palace, com 12 anos e meio de idade. E aí conheci um guia turístico, Paulo Geraldo Silveira Tavares. Ele me deu um pouco de oportunidade. Ele falou, Eloy, você está aqui, você quer ir para um emprego fixo? Eu falei, claro que vou. Aí ele me levou para a vovó Estela. Na vovó Estela, eu tive a oportunidade então de sair das ruas. Porque tinha dia que eu dormia no Copacabana Palace, mas tinha dia que eu dormia na rua. Quando eu conseguia dinheiro, tudo bem. E ela disse a mim, tudo bem, você vai dormir nesse sofá. Era um sofá de 2 lugares. Você vai arrumar os dentes e vai parar de falar caça, carção, soldado. Esse era o meu... Lembra que nunca mais voltei à escola. Dona Estela me levou na universidade. E lá arrumei meus dentes, como cobaia. E aí eu tive a oportunidade então de aprender a ser um office boy. Aprender a falar o português correto. Ela era muito brava, Dona Estela, muito brava. E ela falou, Eloy, português correto, dedicação. Meu café da manhã às 8 da manhã, pronto, batidinho. Nesse café, um pouquinho de água e leite, todo dia pela manhã. Escovar os dentes. E eu comecei então a visitar a Braniff todos os dias, a Panam, a Varg, e eu comecei depois a emitir bilhete. E fiquei lá até os 17 anos de idade. E aí não tinha jeito.
Eu tive uma trajetória extremamente difícil, mas eu posso dizer para vocês que foi uma grande oportunidade para mim, porque eu consegui fazer muita coisa, e das coisas que eu fiz, tudo eu aprendi. De que se para conseguir alguma coisa, você tem que guardar a sua humildade. A arrogância é a maior ignorância de alguém. Então eu fiz tudo, office boy, lavei carro, vendi porta-vaso, vendi porta-vaso é pesado, é de ferro. Fiz tudo na vida, obra, porto, trabalhei em porto, eu fiz tudo para sobreviver aqui em São Paulo. De 17 para 18, entrei no quartel e viram que eu estava com sífilis no sangue. E meu sonho era ser da PE, né? Então eu estava no quartel da PE, mas fui mandado embora pelo 3º dia, depois, antes de cortar o cabelo. Me deram 72 bezetacil e falou, vai embora. E eu fui embora e eu fui me curar. E consequentemente eu entendi que vou continuar a minha vida de vendedor. Eu acho que sempre eu fui um vendedor. Encontrar o caminho todo dia. E eu encontrei na atividade de turismo um jeito de vender. Eu adoro o que eu faço, sou louco pelo que eu faço. Um empreendedor é fundamental isso, acreditar no que gosta e ir atrás. Não desistir nunca. Pode dar um passo para trás, mas depois 2 para frente. Não desistam. Vão atrás do sonho de vocês. Eu fiquei rico no negócio? Não. Eu constituí a família, eu fiz o meu negócio. Eu vi muitos ricos infelizes e conheço muitos ricos infelizes. Então o dinheiro, ele divide, mas ele aumenta a sua visão como família, como cidadão, como ser humano. Aliás, a palavra ser humano é bem clara. Nós queremos ser humano, ainda não somos, porque matamos uns aos outros. É muito importante o que eu estou falando, mas nós temos que aprender muito ainda sobre isso, sobre o ser humano. Mas aos 50 anos, a minha mulher descobriu que eu tinha uma namorada e me mandou embora. E aí pegou um bom advogado e me tirou quase tudo. Então fiquei pobre de novo e comecei tudo de novo. Eu comecei minha empresa nova, daquela dificuldade que eu tive, que muitos de vocês terão, que é o começar dentro de uma sala com uma pessoa sozinho, sem investimento, e alguns de vocês podem ter ou não podem ter, mas não devem desistir. Não devem desistir em hipótese alguma. Da Edo eu formei a Flytour, uma empresa que está no Brasil há 40 anos. Nosso faturamento para esse ano é de 4 bilhões e 700 milhões de reais. Desculpe, casei com a minha mulher de novo, realizei meu sonho e fiquei rico. Foi difícil voltar com a minha mulher, foi muito difícil. Meus 4 filhos, levei para o Rio de Janeiro e falou, velho, não vai que ela já está até com o namorado. Consegui casar, comunhão de bens, tudo passadinho, uma maravilha. E se ela tivesse aqui, ela dizia, olha, ele esqueceu algo, ele é mentiroso ainda, porque na verdade eu voltei para tirar o resto do desgraçado. Nós temos que acreditar mais em nós primeiro e depois no Brasil. Esse é um país de oportunidade. Alguém como eu que não estudou, cheguei aonde cheguei, e ainda vou mais longe. Eu estou com 64 anos e não comecei ainda. Alguém está cansado aí? Em todas as Flytour, eu tenho esse sofá. Inclusive eu entro pela manhã na Flytour e passo por ele. Olho para ele, porque às vezes eu venho muito puto na rua, né? Olho para ele e já fico humilde. Na hora. Lembro de onde saí. E para acabar uma história, eu tinha uma avó, e ela me disse, vai buscar para vovó a minha água para tomar o meu mate. E aí eu fui buscar a água, vinda com ela, quase perto dela, estourou a latinha de azeite, que tinha um arame, e me queimou toda a perna. E a vovó me botou no colo e disse assim, olha meu neto, tá vendo esses pés de laranja, mexerica, que lá é mexerica, né? Bergamota, desculpe. Quando a vovó morrer, para de chorar, porque quando a vovó morrer, a vovó vai deixar tudo para você. Morreu, não me deixou um pé de laranja. Então, por favor, não espere pela vovó. Que Deus abençoe todos vocês e que vocês não deixem de realizar o sonho de vocês.
aves da mesma plumagem voam juntas. Vai ser muito pouco provável que você, querendo se tornar uma águia, viva bem com um conjunto de patos. Talvez você é uma pessoa agora, por exemplo, que quer ter uma vida mais saudável, enquanto os seus amigos querem só estar na balada, cervejada e comendo coisas que não são saudáveis. E você fica incomodado de sair com eles e perceber que eles estão nesse tipo de vibração, nesse tipo de busca. Talvez você é uma pessoa que quer empreender, mas seus amigos estão procurando segurança e querem passar em concurso e te incomoda um pouco isso. Ou você quer passar em concurso e tem um monte de amigos que diz que isso é bobagem. Não vai funcionar. Você precisa estar perto de um grupo que tem as mesmas crenças, os mesmos valores que você. Isso é extremamente inteligente e poderoso na sua vida. Entende? Aves da mesma plumagem voam juntas. Eu evitei muita coisa, eu entendi que eu estava rodeado de pardais e que águia não voa com pardal, eu sou uma águia. E eu deletando aquelas pessoas que mais me sugavam do que me contribuía, o cara não vai virar para mim e falar assim, porra, quem te colocou lá? O cara que realmente caminha comigo, ele sabe exatamente de onde eu vim. E sabendo de onde eu vim, ele vai falar, esse cara demorou ele chegar até aí. Ele não tem tempo para investir em pardal, para perder com pardal. Águia voa com águia. E se você não entender isso, você vai chamar muita gente de amigo e essas pessoas vão ser as pessoas que mais lhe travam. Porque são pessoas que... eu costumo dizer que o ápice da felicidade é quando você consegue se sentir feliz com a felicidade do outro, mesmo sendo que sem essa felicidade lhe beneficiar diretamente. Se a felicidade do outro não causar em você um sentimento de ofensa, porque tem pessoas que é assim. Muito. A felicidade é quase uma ofensa pro outro. Se a felicidade do outro não te causar ofensa e você se sentir feliz, você é feliz. Então você vai perceber os verdadeiros quando vem um cara, parabéns, sinceramente, mesmo que esse parabéns não lhe traga nenhum tipo de benefício. Isso é ser feliz. E eu só comungo com essas pessoas hoje. Eu só estreito os meus laços com esse tipo de pessoa. Eu não dou tempo às pessoas de pensar algo que eu não sou. Até porque eu não ando com esse tipo de pessoa. A galera se contenta em ser coadjuvante, contenta em participar da vida do outro. Uma quantidade de pessoas alienadas sem saber porquê, olhando mais para fora do que para dentro. Se ver como ator principal da sua própria caminhada. Se queremos viver coisas grandes, temos que caminhar com gente que pensa grande. Se queremos voar alto, não dá para caminhar com galinha. Tem que caminhar com águia. Cabeça de bagre, porra botas e Zé Ruela tem que ficar para trás na pista. É hora de viver o incrível, o sensacional, o extraordinário. Mas para viver isso, você tem que andar com gente que acredita que isso é possível. Deixa eu te contar uma coisa, a vida não é uma contagem progressiva, e sim uma contagem regressiva. Você não tem mais um dia de vida todos os dias, você tem menos um dia de vida todos os dias. Você tem menos um dia para conquistar, menos um dia para correr, menos um dia para calar a boca dos pardais que estão te sugando até hoje e você ainda não enxergou. Sabe quem está te falando isso? Um cara que até ontem estava sendo sugado pelos pardais, mas que resolveu vir lá para as águias. O cara foi muito bem recebido aqui porque a águia reconhece a águia. A águia não é igual pardal que inveja pardal. A águia não é igual pardal que quando vê o outro no chão olha e zomba da sua cara. As águias voam, as águias sabem onde querem chegar e as águias não perdem tempo invejando as demais. A águia simplesmente voa e chega. Vem somar conosco, vem gerar valor na vida das pessoas, sai daí, sai desse buraco. E não se esqueça, o último que sair, por favor, apaga a luz, fecha a porta, tranque e joga a chave bem longe. Não quero ver mais nenhum dos nossos aí dentro. Sai daí, irmão. Vem somar conosco. Águia voa com águia. Eu preciso tirar esses pesos da minha vida, que é tempo da gente abandonar aquilo que é desnecessário. Tem coisas que são desnecessárias e tomam conta da nossa vida. Coisas desnecessárias, irrelevantes, e que aquilo começa a dominar nossos assuntos dentro de casa. Começa a dominar sem perceber nossos pensamentos à noite, quando a gente acorda pela manhã. Às vezes é um comentário desnecessário no seu Facebook. Você tem tanto para viver, você tem tanto para fazer. E é um João Toninho Pereira da Silva que falou algo ao seu respeito. Você nem sabe quem é, nunca viu na sua vida. E porque ele falou que você é chato, feio e bobo, você pegou aquilo e fez daquilo parte da sua vida. Abandonar o desnecessário. Abandone o desnecessário. Abandonar o desnecessário.
é aquilo que é dispensável. Quantos de nós temos realidades dispensáveis da nossa vida? Quantos de nós temos realidades que não fazem diferença alguma na nossa vida? Quantos de nós pegamos aquilo que é dispensável, aquilo que não é prioridade, aquilo que não é primordial, e sem perceber a gente faz daquilo o principal? Sem perceber a gente pega um momento e aquilo se torna parte da nossa vida. Pode parecer pequeno, mas às vezes aquilo que é pequeno pode afetar a nossa vida toda. Se eu não me desfizer, eu preciso deixar as mochilas. Que às vezes a gente está carregando coisas que não são mais necessárias. São boas, mas não são necessárias mais nessa nova caminhada. São 10 anos, você está preso 10 anos atrás, sua mochila está pesada de 10 anos atrás. Sua cabeça está pesada de um relacionamento 20 anos atrás, 5 anos atrás, eu não sei. É hora de você queimar essa mochila, meu irmão. E eu preciso abandonar o que é desnecessário. Não é importante, não é necessário. Eu preciso tirar esses pesos da minha vida. É crucial para vivermos leves, para caminharmos rápido. Eu preciso me desfazer daquilo que não é necessário para a minha vida, para o meu momento. Deus te deu um dom, Deus te deu um talento, então lá está a provisão que você precisa. Não é hora de ficar mexendo na mochila, não é hora de ficar tentando, não. Viva intensamente o que Deus tem para você na sua caminhada. Eu creio que esse caminho que nós temos trilhado hoje, nós vamos caminhar leves, nós vamos caminhar felizes, nós vamos caminhar em paz. Eu creio que cada um de nós temos vivido tempos novos aqui. Cada um de nós, Deus está abrindo caminhos novos para a nossa vida. Mas como é que vai ser? Como vai ter a provisão? Como vai acontecer, meu irmão? O que você precisa, eu te digo, já está lá esperando por você. Confie, creia nisso. E vocês carreguem aquilo que pode te defender, que você pode atacar e que você pode apoiar. Leve com você o que te defende, o que te protege, aquilo onde você pode se apoiar. Leve só isso com você, que é tempo da gente abandonar aquilo que é desnecessário. Independente do que lhe aconteceu no passado, assuma hoje, o comando da sua vida. É preciso aprender a realizar o bem com as suas próprias mãos, para ter com que socorrer os necessitados. Realizar o bem com as suas próprias mãos significa, independente de como as pessoas me tratarem, independente do que as pessoas falarem a meu respeito, independente do mal que me fizerem, eu assumirei o comando e o controle da minha vida. Eu começarei a construir a minha história. Pela mágoa transformada em ressentimento, você entrega o poder de dominar sobre o seu passado, lá onde você sofreu a ofensa, a violência, o poder de controlar o seu presente e, pior, o seu futuro. Realizar o bem com as minhas próprias mãos, assumir o controle da minha vida naquilo que depende de mim, significa eu dizer o seguinte: independente de tudo que aconteceu no meu passado, você não vai dominar meu presente, muito menos meu futuro. Percebe a diferença? Independente do que lhe aconteceu no passado, assuma hoje, o comando da sua vida. Que coisa espetacular. Independente do que lhe aconteceu, aprenda com o que lhe aconteceu, mas não fique delegando o poder aos outros. Eu sou assim porque fulano fez isso. Quando você coloca a causa do seu problema fora de você, então a solução também estará fora. Você é livre, você não é árvore não. Uma árvore dessa aí que você tirar daí, ela morre. Cortar um galho de uma árvore seca. Você não é árvore. Você é livre, comece uma vida nova.
deixa de viver a síndrome do Juvenal. Ele podia começar uma vida nova em outro país, com a fortuna, nunca mais nem vi falar do ex-patrão. Mas não, ele estava trazendo o ex-patrão e a ex-mulher dentro. Gente, é o pior lugar que você tem para guardar um inimigo é dentro de você. E que coisa terrível. Por isso que não adianta beber para afogar a mágoa sabe nadar. Eu preciso sair para espairecer, eu vou fazer uma viagem. Deixa você ver, sabe? Quando está arrumando a mala, a mágoa já fez a dela, está ali, bracinho, zerando. Ela vai de primeira classe. Chega lá descansadona. Você chega quebrado, moído. A hora que você deita cansado, você olha pro lado, quem tá ali? Deita escovado, banho tomado, fumadinho. É eu, a mágoa. Ela vai na sua frente. Não, tá. Não alugue seu coração. Troque de canal. Mude de vida. Eu vou realizar o bem com as próprias mãos. As pedras que jogarem em mim, eu vou construir um novo rincão. Troque de canal. Eu vou realizar o bem com as minhas próprias mãos. As cadeias não são físicas, elas são emocionais. Assim como a tua liberdade não depende dos cenários onde você está. Aquilo que parecia o meu fim, na verdade é só um monte de ruína, mas eu tenho tudo o que eu preciso para recomeçar. Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os outros. Acreditou que tudo estava perdido. Era início da tua melhora. Agora é hora de iniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Hoje é um bom dia para começar novos desafios. Onde você quer chegar? Onde? Ir alto? Então sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Queira coisas boas para a vida. Pensamentos assim trazem para nós aquilo que desejamos. Se pensarmos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejarmos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar em nossa vida. E é hoje o dia da faxina mental. Joga fora tudo que te prende ao passado. Fique pronto para a vida. As cadeias não são físicas, elas são emocionais. Assim como a tua liberdade não depende dos cenários onde você está. Aquilo que parecia o meu fim, na verdade é só um monte de ruína, mas eu tenho tudo o que eu preciso para recomeçar. Talvez você está cansado por algumas situações, talvez você tenha enfrentado incertezas, você tem que abrir mão de família, você tem que abrir mão de laços emocionais, você tem que abrir mão de sonhos que ficaram para trás. Alguém completamente ferido, marcado, cansado. É só mais um recomeço. É a partir do recomeço que aquilo que parecia impossível agora se torna inevitável. Crise todo mundo passa. Agora o que nos diferencia do mundo é saber que apesar das nossas crises, a nossa casa permanece de pé. Você pode recomeçar a sua vida com qualquer idade. Existe uma grande diferença entre tarde e tarde demais. E não é tarde demais para mim. Você sabe quando que se torna tarde demais para você? Quando você morre. Quando você morre, aí é tarde demais. Recomeça como? Recomeçando. Só tem um jeito de recomeçar. É recomeçando. Errou, peça perdão. Ah, mas e se não me perdoarem? Dane-se, não tem problema. O seu papel é pedir se a pessoa vai perdoar ou não. Ah, mas eu fiquei devendo. Eu também fiquei devendo muito. Pague, trabalhe, comece tudo de novo. Levante. Todos os homens caem, somente os grandes se levantam.
poder de recomeçar já chegou sobre o teu casamento. O poder de recomeçar já chegou sobre os teus negócios. Porque a nossa esperança não está naquilo que os nossos olhos veem, mas está naquilo que Deus já falou a nosso respeito. Apesar das nossas crises, a nossa fé continua nos dando esperança. Se você perder tudo, mas não perder a tua fé, você não perdeu nada. Os teus bens podem ir embora, mas você continua com fé para reconstruir. Algo pode acontecer e você pode estar cansado, você pode até tropeçar, mas Deus está falando, eu continuo do teu lado para firmar os teus passos. Podem 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, mesmo que os cenários sejam adversos, mesmo que pareça que nada faça sentido, mesmo que pareça que está tudo desmoronando, mal nenhum eu temerei. Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou. O que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Dar uma nova chance a si mesmo. Renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Ele falou, o que você tem no olho? Eu digo, eu não sei nada. Como não tem nada? Ele pegou, colocou o espelhinho e falou. Ele falou, você tem um câncer no olho. Eu estou avisando ao senhor Abravanel que ele tem um câncer e ele precisa de uma cirurgia urgente. Eles disseram para mim o seguinte, você tem que fazer provavelmente uma microlaringoscopia com biópsia. Ou provavelmente você vai ter que ficar um mês sem falar nada, com esparadrapo na boca. O que você tem no olho? Eu digo, eu não sei nada. Como não tem nada? Ele pegou, colocou o espelhinho e falou, estou avisando aqui ao senhor Abravanel que ele tem um basal cell on the right eye hemolyte. Aí eu falei, o que é isso? Basal cell cancer on the right eye hemolyte. Ele falou, você tem um câncer no olho. Eu estou avisando ao senhor Abravanel que ele tem um câncer e ele precisa de uma cirurgia urgente. Então eu me preocupo com hoje, só hoje. Amanhã, se eu tiver saúde, e esse Deus, que pode ser o meu Deus, que pode ser o Deus da natureza, esse Deus pode ser até o que está dentro de cada um de nós. Deus me deu saúde, Deus me dá raciocínio, Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege segundo, coração que me rege terceiro. Quando a minha emoção começa a tomar conta de mim, vem a minha razão e fala, o que é isso? Que besteira é essa? E ainda quando a minha emoção vem da minha razão, vem a minha consciência e fala, olha, eu vou te acompanhar até o último suspiro, hein? Então, a minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. Porque eu já fui do tempo daqueles que faziam onda, diante da minha imaturidade. Eu estava à procura de alguma coisa e não sabia o que. Quando eu me lembro da minha mulher que morreu, e quando eu me lembro que eu dizia que era solteiro, quando eu me lembro que eu escondia as minhas filhas para poder ser o galã, para poder ser o herói, quando falo com a minha consciência, eu acho que é uma das coisas imperdoáveis que eu fiz. E hoje eu vejo as besteiras que eu fiz, e quando eu vejo alguém fazendo o mesmo que eu fazia, eu olho e digo, meu Deus do céu, como esse homem é infeliz. Como a vaidade, como o orgulho, como o desejo de realização faz com que o homem progrida ou regrida. Me encontrei a minha felicidade. Realmente eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal.
O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Todas as coisas são difíceis, as coisas têm que ser lutadas. E quando você consegue uma coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece. 10% de inspiração e 90% de transpiração. Trabalho duro. Work. Foi a decisão mais angustiante, talvez o momento mais difícil da minha vida, porque eu estava pondo em risco meu filho. Minha mulher estava grávida do 8º para o 9º mês, né? Nós estávamos na rua, porque eu não tinha um teto, eu morava na rua. E eu precisava de 12 cruzados para comprar um remédio, que ela estava sentindo dores, que o médico tinha passado e eu não tinha. Uma alma boa passou e me deu aqueles 12 cruzados. E eu corri para a farmácia. Mas antes de chegar lá na farmácia, eu parei e pensei: ó Deus, ó Pai, passar fome, passar frio, não dar dignidade a ninguém. E eu tinha que tomar uma decisão, como eu tomo sempre na minha vida, mas ali eu não podia errar. E eu tive coragem de, naquele momento, pedir a Deus que protegesse a minha esposa por algumas horas, porque eu ia fazer uma loucura. Veio comprar o remédio, eu comprei mariola doce. E ali na frente da minha mulher, na calçada, eu comecei a vender. E dobrei meu capital em menos de uma hora, de 12 para 24. Peguei os 12 cruzados do lucro, comprei o remédio e mediquei a Maria. Talvez foi a maior coragem da minha vida. Eu comprei de novo, mesmo produto, né, mariola, e comecei a vender. E aí foi dobrando, eu fui comprando e fui aprendendo a vender, sabendo os desejos dos meus clientes. Aí então fui botando produto diferente, porque eu ia perguntando, né, mercado, sabe, o que o cliente quer, o que pesquisa de mercado. Ninguém fala tanto isso hoje, né? E naquele tempo ninguém sabia o que era isso, nem eu sabia também. Aí eu virei um camelô e fui montando estratégia de marketing, né? Street marketing, né? Marketing de rua. Então eu botei tapete vermelho, de 2 orelhões eu fiz minha central de venda. Eu fiz 300 cartões, distribuí toda a minha clientela, e ali começou em 86, 87, o primeiro televenda, né? Você fazia delivery. Eu sabia, quanto mais eu encantava, mais o cliente voltava. Quanto mais o cliente voltava, ele vendia para mim. Então, eu comecei a perceber que eu era isso aí, empreendedor. Eu era um cara que gostava de arriscar. Então, eu arrisquei montando meu primeiro negócio, meu primeiro CNPJ, um depósito, porque eu falei: caramba, se eu tiver um CNPJ, eu posso ter contas, eu posso ter movimento, eu posso comprar direto da fábrica e ter desconto. Então eu montei um depósito, fui juntando esse dinheiro durante algum tempo e montei um depósito para atender a minha clientela, que seriam meus colegas de trabalho, os camelô. Ele ia comprar comigo e comprava mais barato. E eu abastecia a minha banca. E a banca foi ficando grande, aí vieram palestra, aí eu montei restaurante. E eu fui fazendo muita estratégia de marketing, como eu sempre fiz na banca, né? E agora em outros negócios meus. E isso foi me dando visibilidade e também fui reconhecido internacionalmente. E eu, entre 2 ou 3 lá, que estava participando também como revelação em marketing, em venda, e eu fui citado para participar. Eles mandaram passagem, tudo, tirei o passaporte, todo felizão. Pô, saí no Fantástico, saí no Domingo Espetacular, CNN, saí em tudo que é mídia nos Estados Unidos, porque eu ganhei um prêmio, que é o titulado, é o The Biz Award, né? Olha só, e um ex-camelô, né? Começou vendendo bananada, ganhei um prêmio. Eu até há pouco tempo, eu tinha até a 8ª série, né? Porque eu não podia estudar porque eu trabalhava na roça, era cortador de cana. Eu estudava na escola à noite, não aprendia quase nada, dormia com fome e acordava cedo. E a gente, você sabe que o pessoal da lida não vai muito longe no estudo, porque tem que trabalhar e é cansativo. Mas eu fui procurar um sonho, então eu fui para a capital.
E lá eu passei muitos perrengues, né? Na Rocinha, eu morei na comunidade, fui expulso de lá porque eu não tinha dinheiro para pagar o barraco, e aí fui morar na rua. E eu comecei a ganhar dinheiro vendendo, com venda, né? Eu escolhi venda, e por acaso, né? Até hoje eu sou apaixonado por vendas. E tinha que vender, tinha que trabalhar, tinha que empreender, tinha que ganhar dinheiro. Então, quanto mais eu fazia diferente, mais eu ganhava dinheiro, mais palestra aparecia no Brasil e nos 5 cantos do mundo. Então, hoje eu tenho meu filho formado, paguei faculdade para ele. Quer dizer, o sonho que eu queria para mim, que meu pai, infelizmente, não pôde, porque era uma família muito humilde da roça, mas eu pude dar para o meu filho que a gente não pode ter moleza e tem que acreditar sempre no seu sonho. Não importa que você comece a vender bala, ou vender pão, ou vender roupa, venda com amor, faça com paixão. Seja dedicado, perseverança, acredite e tenha atitude, não pouca, muita atitude, porque é com atitude que você vai chegar lá. Eu cheguei, você também pode. Veio uma geada, pois queimou a lavoura do papai. Nós não tínhamos como sobreviver e, por algum motivo, a minha mãe veio a falecer. Eu tinha 6, o meu irmão 8, e nós fomos trabalhar no aterro sanitário, no lixão. Eu era muito feliz, eu tinha 4 anos de idade, morava na roça. Mas até que um belo dia a gente vivia de cultura de subsistência. Veio uma geada, pois queimou a lavoura do papai. Nós não tínhamos como sobreviver. Pegamos as malinhas, as mochilas, colocou tudo dentro de saco de estopa e viemos para São Paulo. De estação em estação, dormindo em estação. Arrumamos um quartinho para ficar, ficou todo mundo num quartinho só, num porão. 10 pessoas. Mas no dia seguinte nós fomos se virar. Minhas irmãs foram procurar serviço de doméstica, papai foi trabalhar de servente de pedreiro, a minha mãe foi trabalhar de diarista, nós andávamos no rabo da saia da minha mãe, a gente comia em restaurante popular, pegava resto que sobrava na feira e fomos sobreviver. Resumindo, 2 anos depois, nós tínhamos casa própria. Mas por algum motivo, a minha mãe veio a falecer. Eu tinha 6, o meu irmão 8. Para ajudar o papai, ficamos lá um tempo para ajudar o papai. Depois nós fomos arrumar emprego, eu com 8 e ele com 10. Nós fomos trabalhar numa fábrica de carvão e trabalhamos lá 1 ano. Cara, a gente ganhava um dinheiro, porque a gente trabalhava mais que a média, 12 horas por dia. De lá nós tivemos uma oportunidade. Nós conseguimos arrumar um lugar para trabalhar, para ganhar mais dinheiro. Nós fomos trabalhar no aterro sanitário, no lixão. Eu reciclava tudo, porque é o seguinte, o caminhão descarregava o lixo, você cavava o lixo. Cada vez que você cava, você tem uma oportunidade, porque quando você mexe no lixo, tudo tem no lixo. E aí trabalhamos lá um tempo, aprendemos a ganhar dinheiro e eu descobri que dava para fazer negócio com aquilo. Nós vendíamos um depósito maior e bingo, abrimos nosso primeiro negócio. Continha de 2 e 2 é 4 aqui na China. Você conseguiu por 2. Se você vender por 2 pontos alguma coisa, você ganhou ponto alguma coisa. Agora, se você souber o que fazer com ponto alguma coisa, você vai multiplicando aquilo. É simples demais. Nós só quebramos porque mexeram no terreno, mas a gente já tinha um bom dinheiro enterrado. Eu já tinha 11 anos de idade, 2 anos depois, nós já tínhamos um bom dinheiro. O dinheiro sumiu, mas olha que interessante. Quando nós fomos enterrar a 11ª ou a 12ª latinha, não me lembro, nós vimos que as outras foram embora, que a gente estava só com aquele dinheiro na mão. Cara, em vez de ficar para baixo, depressivo, nós pegamos aquele dinheiro. Cara, ganhar dinheiro é que nem andar de bicicleta. Experimenta andar uma vez para você ver, nunca mais você esquece. Já aprendeu, ganha de novo, cara. Não foi lícito? Foi. Então tá bom, se você aprendeu a ganhar licitamente, você ganha a vida inteira. E não tem erro. Aí eu fui trabalhar de carteira registrada. Indicaram no departamento e me deixaram ganhar comissão. E eu fui vender pipoca. Pus um carrinho de pipoca no aeroporto e eu vendia pipoca, muita pipoca. Eu tocava aquele carrinho como se fosse meu. Esse é um dos segredos para você ter sucesso em carteira registrada. Toca como se fosse seu. Ele me deu o carrinho de pipoca, aquilo era meu carrinho de pipoca. Chegava no aeroporto 11 horas da noite para dar incerta no pipoqueiro,
para ter certeza que eu ia tirar proveito da última ponte aérea. E eu ganhava tanto. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu devia ganhar uns 70 salários mínimos. O tempo todo eu tive outro negócio. Eu tinha 16 anos, eu já tinha uma Kombi de sócio com meu irmão. Eu já ganhava dinheiro e eu já tinha uma Kombi de sócio. Depois a segunda Kombi, a terceira Kombi, depois um caminhão, 2 caminhões, 3 caminhões, depois bateu um caminhão atrás do outro. Nós quebramos porque bateu 5 caminhões de uma vez nossos. Depois nós quebramos porque os caminhões tombaram. E começa de novo e faz de novo. Se você não foi irresponsável, se você se comprometeu só o que você podia, você vai quebrar, mas você não vai perder a credibilidade, porque você vai conseguir pagar todo mundo. Aí, como você pagou todo mundo, o cara te dá crédito de novo. Como o cara descobre que você é do tipo que paga, o outro também te dá crédito. E você consegue dar continuidade até sem dinheiro. E ninguém nunca perdeu comigo. Então lá na frente o cara lembra o que aconteceu lá atrás e me ajuda de novo. Isso funciona para o vizinho que confia em mim, para um parente, mas funciona para um banco. É a mesma coisa, tá? Ah, mas o banco é diferente. Não é não. É a mesma coisa. Bancos, quem decide são pessoas. E as pessoas falam com você e aí você, através da credibilidade, você consegue de novo. Porque a vida inteira eu tive apoio através da credibilidade. Eu nunca quebrei a minha credibilidade. E ajudar não quer dizer necessariamente te dar um dinheiro. Sim. Olha, um apoio psicológico, uma força, ajudar num apoio, de um desses apoios, dessas ajudas dos meus irmãos, acabou se tornando, através de um acidente, quebraram-se os caminhões, bateram, destruíram, sobraram peças. Eu não entendi que aquele era um problema. Nós temos um nome para zelar, nós temos as dívidas para pagar. Então vende as peças e liquida os caminhões, paga a dívida. Começamos a vender, para vender as peças precisava abrir uma lojinha. Nós abrimos a lojinha para vender as peças. Para vender aquelas peças, precisava comprar um pouco mais de peça. E aquilo virou a JR. Então nós começamos a lidar com peça usada. E aquilo começou a tomar forma, e começou a dar certo. Mas aí vem um item que não tem jeito, né? A coisa começou a rolar e tal, e eu sempre trabalhando fora, meus irmãos se empolgaram, porque nós conseguimos crescer rápido, fazer bons negócios, conseguir oportunidades também através de relacionamento, comprar caminhão fiado por causa da credibilidade. Enchemos a empresa de caminhão, desmontamos, ganhamos muito dinheiro de 85 a 87. Meus irmãos se empolgaram com aquilo, eles que tocavam, resolveram desviar o dinheiro para fazer outra coisa, aí a conta não fechou e a empresa quebrou. Mais uma vez, estava no meu nome, para proteger a credibilidade, eu saí da licença do emprego que eu tinha muita estabilidade e vim só para ajustar o nome. E acabou o problema. Mas aí tinha uma coisa, cara, que está em mim, pessoas. Ficaram 6 pessoas comigo que ajudou com as coisas em ordem. E agora, como é que faz? Deixa o cara desempregado e fecha? Cada um se vira? Aí eu mantive a empresa por causa dessa meia dúzia de pessoas. Então eu vinha de manhã, ia embora pro trabalho, à tarde eu voltava, ficava até 11 horas para casa, de madrugada de volta, depois pro trabalho, e eu administrava, até chegar um ponto que eu ficava 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, comecei pro trabalho 6 horas da tarde, tipo assim, não dava mais. O negócio ficou maior, começou a tomar forma, e aí com jeitinho eu acabei me afastando, conseguindo me afastar da empresa grande e tocar o meu boteco. Mas tocar o boteco, e eu entendi que aquilo podia ser um grande negócio, porque era só fechar a conta. Se eu já aprendi que 2 de 2 é 4, põe mais 2 que vira mais 4 e vai embora. E assim foi. Nós crescemos muito, meus irmãos foram embora, deixaram a empresa, eu cresci muito de 87 até 2000. Em 2000 eu fui pego pelo mesmo vírus que meus irmãos, a vaidade. Tinha muito dinheiro, muita tranquilidade, a empresa estava muito forte, a ser assediado por empresas estrangeiras para fazer uma parceria e fazermos uma rede de concessionários. Já estava muito bem. E aí eu me envaideci todo. E aí eu entrei nessa parceria, investi cegamente. Eu fui pondo todas as minhas fichinhas. Eu tinha muita folga de grana, mas o dinheiro não era o suficiente. Eu comecei a tomar, eu nunca tinha feito isso. E a coisa foi soltando muita credibilidade. Os bancos me davam dinheiro por telefone, e aquilo foi virando uma bola de neve. Mas quebrei para arrebentar. Eu deixei de ter alguns milhões de colchão e fiquei devendo 16 num banco só.
Aí sentava lá no meu banquinho e ficava esperando. Só chegava cobrador e oficial de justiça. Eu lá, porque eu entendo o seguinte: quando você tem um problema, foge dele não. Se fugir do problema, ele fica muito grande. Se você fugir, ele vira um leão, ele vai comer você. E aí entra um fator que não tem preço. Chama-se credibilidade. O credor gosta o seguinte: você deve para ele, ele vai na sua casa, você está lá. Vai na sua empresa, você está lá. Ele chega às 7 horas da manhã, você está lá. Ele volta lá hoje, 7 horas da noite, você está lá. Aí ele vai lá, ele te acha, você não está fugindo dele. Como é que faz para ele recuperar o dinheiro dele? Ele te ajuda. Isso fez o vizinho, fez o parceiro e fez o banco. O maior banco que ele viu, você, o que você precisa? Perdi tempo. Eu falei assim, uma outra conta, porque essa está na concordada. Eu falei, então estão as duas coisas. O tempo está aqui, a outra conta está aqui. Eu demorei 5 anos para pôr tudo de volta no lugar. A mesma receitinha de sempre. Acima de 12 horas na empresa. Dinheiro eu sempre ganhei por consequência. Eu sempre fui feliz. Isso não tem preço. Eu brincava com rato, com um carrinho achado no lixo. Eu era feliz. Agora você arrumou um trocadinho, você vai trocar isso por outra coisa? Cara, o cara arruma um dinheiro e ele acha que aquilo é a base de tudo. O cara não tem a família, o cara não fala com o filho. Ele não cumprimenta a nora e a neta não gosta dele. Que merda! Todos nós precisamos aprender todos os dias. E é um equívoco quando você acha que já sabe. Então assim, o que você está fazendo hoje? Então eu acho que as pessoas precisam ter valores. Ela precisa ter referência de família, só fazer pro bem, proteger a credibilidade dela, porque isso vai sustentar ela a vida inteira, ser honesta é uma obrigação e ter um objetivo de querer ser feliz, de fazer alguma coisa para ele e para mais alguém. Se ele manter esses valores e ele estiver vendendo pipoca ou catando lixo, ele vai aplicar esses valores naquilo e aquilo vai se transformar numa coisa maior. A hora que abrir a janela, que ele perceber que o dia começou, agradeça e vai fazer alguma coisa. Olá, pessoas, bom dia! Aqui, ó, blindando, mentalidade positiva, mentalidade blindada, acreditando em você, não deixando que ninguém ponha aqui dentro aquilo que não te interessa. É um estado de espírito, é questão de você acreditar e não importa onde você está ou a sua condição social, e sim o que você quer para você, onde você quer chegar. Todos nós podemos. É só uma questão de iniciativa, foco, atitude e começa, dá o primeiro passo. O resto vai acontecer por consequência e pela dedicação que você pode fazer acima de 12 horas por dia. É simples assim. Vem pro Clube dos Felizes. Bom dia!